Eu nunca falei isso pra ninguém, nem pra minha família, nem pros meus amigos, porque quando você conta uma história dessas, a primeira coisa que as pessoas pensam é que você tá exagerando. Mas eu não tô exagerando, eu vivi isso. E até hoje eu sinto o cheiro quando eu lembro. Na época eu trabalhava como garçom num restaurante que todo mundo na cidade amava. Era famosinho, todo mundo. Aquele tipo de lugar que vive cheio, fila na porta, gente tirando foto de prato, history de taça de vinho, sabe? Esse tipo de ambiente que parece perfeito por fora. Eu sempre era o primeiro a chegar. Não porque eu era funcionário modelo, longe disso, mas porque o silêncio da manhã, sabe, me fazia sentir que por alguns minutos aquele restaurante era meu. Eu chegava, colocava meu avental, meu amassado, ligava as luzes do salão, ficava ali, respirando o cheiro de café que os cozinheiros começavam a passar lá atrás. Era o único momento do dia que eu realmente gostava, sabe? Só que teve um dia que esse cheiro mudou, trocou, virou outra coisa. Eu me lembro exatamente, eu tava limpando as mesas perto da janela, de repente eu senti um cheiro vindo do fundo, lá da área do estoque. Mas não era cheiro de comida estragada, não era cheiro de lixo, era cheiro doce demais. Doce de um jeito errado, como uma fruta madura esquecida no sol, sabe? Um doce quente que gruda no nariz, arranha a garganta. Eu até parei o pano no meio da mesa, eu me lembro bem. Daquela tragada funda, como quem tenta entender, e na hora eu pensei, isso aqui não é normal. Mas eu deixei quieto e voltei a trabalhar. Só que o cheiro foi só piorando nos dias seguintes e era sempre no mesmo horário, entre 6h30 e 7 horas da manhã, antes de todo mundo chegar. Parecia que só eu sentia, ou talvez os outros sentissem, mas fingiam não perceber, porque tem gente que prefere fingir que tá tudo bem quando não sabe do que se trata, ou quando sabe que não tá, deixa como tá. A primeira vez que eu realmente desconfiei foi quando eu ouvi um barulho vindo do estoque. Não era barulho de caixa, não era freezer, não era nada comum. Era tipo um arrastar, sabe, lento, pesado. Eu lembro que olhei pra porta da cozinha e pensei, quem é que tá lá dentro essa hora, cara? Fui andando devagar, tentando não fazer barulho. Cheguei perto da porta, empurrei com a pontinha dos dedos e quando eu abri, não tinha ninguém. Ninguém, só o cheiro. Mais forte do que eu nunca. Tão forte que eu tive que segurar a respiração por alguns segundos. E juro pra você, saí dali com a sensação que uma coisa estava sendo escondida de propósito. E pior, era aquela sensação que você não sabe explicar, mas o corpo sabe. Uma sensação que o problema não era o cheiro, era o motivo do cheiro existir. Foi ali naquele corredor gelado do restaurante que a minha história começou de verdade. Depois daquele dia no estoque eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu simplesmente ignorava. É como quando você compra um carro vermelho e de repente vê carro vermelho em todo lugar. Quando você suspeita de algo, tudo vira pista. A primeira coisa estranha que eu notei foi com a bendita da cerveja artesanal da casa. O dono vivia dizendo que era o carro-chefe, que vinha direto de um pequeno produtor, edição limitada, receita exclusiva, aquelas histórias bonitas que os donos fazem para vender marketing, né? Para cliente rico. Só que toda semana eu era o responsável por anotar o estoque. E as contas não fechavam nunca. Entregavam 40 garrafas na semana. A gente vendia 12, 13 no máximo. Mas quando eu ia contar no estoque tinha 19, 20, às vezes 22. Era como se as garrafas brotassem. É como se alguém completasse elas. No começo eu pensei em erro de anotação, mas eu era organizado. Eu anotava tudo no papel e ainda tirava foto. E mesmo assim, não batia. A segunda coisa estranha que eu percebi foi o toque das garrafas. Eu pegava para levar na mesa e sentia meio viscosa, sabe? Sabe quando você segura a garrafa suada, mas percebe que não é suor? Era como se tivesse uma camada fina de, sei lá, alguma coisa. Eu passava o dedo e sentia uma textura estranha, como se a garrafa tivesse vazado. Só que nenhuma estava vazando. Aquilo começou a me incomodar, tanto que um dia eu resolvi fazer algo que eu não deveria ter feito. Cheguei mais cedo ainda do que eu já chegava. Deixei o salão tudo pronto em 10 minutos e fui direto pro freezer onde ficava a cerveja. Peguei uma garrafa, olhei pro corredor para garantir que ninguém estava vindo. Abaixei a cabeça como se estivesse fazendo algo
E eu sabia que estava. E tirei a tampinha com cuidado. A espuma subiu devagar, mas não era espuma numa mara grossa, parecia sabão. Ela subia e descia rápido, como se tivesse alguma coisa pesada misturada ali dentro. Eu aproximei o nariz para sentir o cheiro e era doce. O mesmo doce quente do estoque. Naquele momento o meu coração já estava batendo mais rápido. Mas por pura burrice e curiosidade eu coloquei uma gotinha na ponta da língua. Uma gotinha. Cara, na hora que encostou na língua, pareceu que queimou. Não era a ardência de algo forte, era uma queimação estranha, química. Como quando você coloca um desinfetante perto demais do nariz e a garganta arranha, sabe? Eu cuspi na pia do freezer na hora. Fiquei enxacando na boca por uns bons segundos ali. O gosto não saía, era amargo, metálico, como se tivesse lambido uma moeda velha, sabe? Foi nesse momento que eu senti um gelo subindo pela coluna. Aquela cerveja não estava certa. Tinha alguma coisa ali que não deveria estar. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: quem tá fazendo isso aqui? E o pior, por quê? Eu podia fingir que não vi nada. Podia deixar quieto, podia fingir que a vida é simples. Mas naquele dia eu percebi que se não fosse até o fim, eu nunca mais ia conseguir olhar para mim mesmo no espelho. Foi aí que eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Depois de provar aquela gota de cerveja, eu passei o resto do dia tremendo por dentro, sabe? Atendia a mesa, sorria, anotava pedido, mas a minha cabeça não estava ali. Eu só conseguia pensar no que tinha dentro daquela garrafa, principalmente quem estava mexendo nela. Quando o movimento acalmou no final da noite, eu tomei uma decisão. Eu ia ficar depois do expediente. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Precisava confirmar minha suspeita, mesmo que uma parte de mim torcesse para estar errado. Eu fingi que só ia terminar a limpeza, deixei o pano na mão e as luzes do salão ainda acesas e fiquei ouvindo cada porta batendo quando os outros funcionários iam embora. Valeu, até amanhã. Amanhã a gente fecha mais cedo, hein? Boa noite, boa noite. Cara, a despedida era um passo a menos entre eu e o que estava escondido naquele estoque. Quando a porta principal finalmente bateu pela última vez, o restaurante ficou silencioso de um jeito estranho. Não era um silêncio normal, era um silêncio pesado. De lugar que esconde coisas, sabe? Caminhei devagar pelo corredor da cozinha. Minhas mãos estavam suando. Juro que eu pensei em voltar. Pensei até em ir embora. Mas dava para sentir o cheiro já na metade do caminho. Aquele cheiro doce, quente, enjoado, que parecia fazer curva no ar para te encontrar. Cheguei na porta do estoque e ela estava apenas encostada. Nunca ficava assim. Eu empurrei com a ponta dos dedos. A luz estava apagada. Só uma lâmpada pequena lá no fundo piscando. E ele estava lá. O dono, sozinho de costas abaixado, com um galão grande na mão. Um galão de 5 litros sem rótulo, amarelado, com líquido dentro. No chão tinha pelo menos umas 20 garrafas de cerveja artesanal abertas, alinhadas como se fosse uma produção caseira, sabe? Funis improvisados, panos velhos, caixas meia rasgadas. E o som que eu nunca mais esqueci, o som do líquido caindo dentro das garrafas. Bloco, bloco, bloco. Como se cada gota fosse um segredo vindo do vidro, sabe? Eu fiquei parado na porta, congelado. Meu corpo queria sair correndo, mas as minhas pernas não obedeciam. O dono não percebeu que eu estava ali. Ele estava concentrado demais, inclusive. Mexendo no galão, inclinando, completando garrafa, limpando o excesso com a mão. E o cheiro, meu Deus, o cheiro era idêntico ao que eu tinha sentido no freezer. E quando ele levantou o galão, um pouco para trocar de garrafa, a luz fraca bateu no líquido. E o que eu pude ver foi uma textura grossa, ligeiramente leitosa, sabe? Nada que lembrasse cerveja, nada. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ele fosse ouvir. Eu dei um passo para trás, mas sem querer esbarrei em uma garrafa de tomate vazia. O barulho ecoou. Ele virou na hora. E aí, os nossos olhos se encontraram. Ele ficou parado por uns 2 segundos segurando o galão com a mão trêmula. A expressão dele não era de susto, era de medo. Medo de que foi pego fazendo algo que não podia ser visto. Ele respirou fundo, deu um sorriso torto. Aquele sorriso de quem tenta fingir que tá tudo normal, e disse com voz baixa: "Você não deveria estar aqui, né?" Naquele momento eu soube. Não tinha como voltar atrás. O que ele estava fazendo era grande, era grave. E eu era a única testemunha naquele lugar. Quando ele disse que você não devia estar aqui, eu entendi 2 coisas na mesmíssima hora. Primeiro, que eu estava com medo. Segundo, que eu estava em perigo. Ele tentou disfarçar, dizendo que era um jeito de economizar, que não fazia mal, que era só para ajustar o estoque, mas o cheiro doce, espuma grossa e o queimor, né? Na minha língua, nada daquilo mentia.
Era fraude, era crime, era veneno mascarado de cerveja gourmet. Ele percebeu que eu não engolia a história e mudou de estratégia. Prometeu aumento, prometeu cargo, prometeu até participação nos lucros. Tudo em troca do meu silêncio. Naquela hora eu fiz a única coisa que parecia certa. Eu saí, sem gritar, sem ameaçar, sem olhar para trás. No dia seguinte, eu denunciei anonimamente. Uma semana depois, o restaurante foi fechado pela vigilância sanitária. Notícia pequena, manchete rápida, ninguém soube o motivo real. Ele tentou reabrir meses depois com outro nome, mas nunca mais voltou. E eu segui minha vida. Mas até hoje, quando eu sinto algum cheiro doce demais, quente demais, meu corpo lembra daquele estoque, sabe? E eu lembro da verdade. Alguns segredos, eles não são descobertos, eles escapam. E quando escapam, ninguém consegue fingir que não viu.